Olá, aqui é a Helga. O secretário-geral das Nações Unidas deu uma entrevista ao jornal da Santa Sé, L'Osservatore Romano, que foi publicada nesta terça-feira, dia 26 de maio. Uma entrevista exclusiva aos meios de comunicação vaticanos. Foi publicada no Vatican News. E a mim me parece muito importante trazer isto aqui, porque hoje os mais atentos estão conscientes de que as ações do Vaticano estão indo em linha com as da ONU. Então, é importante saber o que esse senhor está dizendo, esse Antônio Guterres, que no final do ano passado esteve reunido com Francisco. Eu trouxe o vídeo, então, que se intitula Bispo Schneider, abre aspas, você não pode mais distinguir a linguagem da Santa Sé da linguagem da ONU. Esse é o título daquele meu vídeo que foi publicado, corrijo, no dia 13 de fevereiro de 2020 e que mostrava a extrema coincidência dos projetos da Santa Sé, de Francisco, com os da ONU, na pessoa de Antônio Guterres, que, como eu disse recentemente, juntamente com o grande imã de Al-Azhar, formam os três um trio, uma trindade anticatólica. Mas vejamos a entrevista que foi dada a Andrea Monda. Andrea Monda é o diretor do L'Osservatore Romano. E começa Andrea Monda perguntando a Antônio Guterres. Recentemente, o Senhor lançou um apelo à paz no mundo atingido pela pandemia. Uma iniciativa que, mais uma vez, se associa à do Papa Francisco. Vejam o que ele diz. Mais uma vez. Uma iniciativa que, mais uma vez, se associa à do Papa Francisco. Nem eles no Vaticano escondem mais que ONU e Vaticano trabalham ombro a ombro. Com o qual se encontrou no Vaticano no final do ano passado e transmitiu uma mensagem de vídeo que nunca deixa de apelar pelo fim de todas as guerras. O Senhor disse: a fúria do vírus ilustra a loucura da guerra. Na sua opinião, por que é difícil fazer passar essa mensagem? Resposta de Guterres. Primeiramente, gostaria de reiterar a minha profunda gratidão ao Papa Francisco pelo seu apoio ao meu apelo global a um cessar-fogo e ao trabalho das Nações Unidas. Seu compromisso global, sua compaixão, seus apelos à unidade reafirmam os valores fundamentais que norteiam o nosso trabalho, o da ONU, reduzir o sofrimento humano e promover a dignidade humana. Apontamos aqui que essa unidade de que fala Guterres está sim tentando levar a cabo Francisco, a unidade de todas as religiões, como eu tenho mostrado no meu canal. E é muito importante para o projeto de governo mundial que as religiões estejam unidas. Eles não perdem isso de vista jamais. E continua Guterres, dizendo: quando solicitei um cessar-fogo, minha mensagem às partes envolvidas em conflitos no mundo inteiro foi simples. Os combates devem cessar para que possamos concentrar-nos no nosso inimigo comum, o bichinho. Vejam bem, é muito importante para essa gente ter um inimigo comum. O inimigo comum tem sido, ao longo das últimas décadas, pelo menos o início dos anos 90, quando cai o Muro de Berlim e chega aquela era do falso fim do comunismo, eles inventam um inimigo comum para o planeta inteiro. Em 1992, depois do fim da União Soviética, a reunificação alemã e o falso fim do comunismo, eles então buscam um inimigo comum. Em lugar de lutarem entre si, agora, o que eles buscam, aliás, essa busca é bem anterior, porque o projeto da União Europeia já é fundado nesta propaganda de que é necessário deixar de lutar entre si as nações. Eles estão buscando, desde então, e muito antes, mas vamos colocar aqui um ponto de partida, 1957, Acordo de Roma, começa a nascer a União Europeia, o que hoje é a União Europeia, naquela época, Comunidade Europeia, com somente 6 países, que depois foi se desenvolvendo com a união de mais e mais países até chegar o número de hoje, 27 países.
eram 28 até há pouco, mas saiu o Reino Unido. Então, esse inimigo comum que eles inventaram no Rio de Janeiro, inclusive, naquele encontro ECO 92, a mudança climática. Esse é o inimigo comum. Mas não tem dado certo. Não tem dado certo, por mais que eles tenham feito propaganda nesse sentido. Está caindo a máscara. As pessoas não acreditam mais em câmbio climático, em mudança climática. Então eles agora estão usando essa história aí do bichinho, dessa pandemia, para colocá-la como inimigo comum, e todos têm que unir-se em contra desse inimigo comum. E nessa união, e nessa luta contra o inimigo comum, o que vai acontecendo é a perda das liberdades. Então, menos liberdades por mais segurança. É isso que pensam sempre e fazem, levam a cabo os comunistas. E não percamos de vista, a União Europeia é uma reunião de comunistas. Isso foi mostrado, eu trouxe ao canal, pelo escritor inglês de origem russa, Vladimir Bukovsky, que morreu ano passado, 2019, que a União Europeia é um retrato da União Soviética. E a ONU também é um projeto socialista comunista, que eu também mostrei através de um vídeo trazendo o pensamento do escritor inglês H.G. Wells, que esteve na base da fundação das nações, das sociedades das nações, que foi a precursora, no final da Primeira Guerra Mundial, da ONU, que nasceu ao final da Segunda Guerra Mundial. Mas continuemos aqui essa entrevista. Ele diz que o apelo por esse cessar-fogo recebeu o apoio de 115 governos, organizações regionais, mais de 200 grupos da sociedade civil, outros líderes religiosos. 16 grupos armados comprometeram-se a pôr fim à violência. Além disso, milhões de pessoas assinaram online um pedido de apoio. Essa gente é muito hipócrita. Esta ONU, a notícia está aí, busquem, fácil de encontrar na internet. Foi a própria ONU que veio esses dias lançar outro apelo para os governos do mundo inteiro, no sentido de liberar presos em todos os países, porque os pobrezinhos dos presos estavam correndo risco de vida em países como Venezuela, Colômbia, Peru, Brasil. Estão soltando presos na calada da noite. Por exemplo, no estado do Ceará, eu tenho notícias disso, estão soltando presos na calada da noite com essa desculpa dessa pandemia, em obediência aos ditames da ONU comunista, que fala no discurso que quer acabar com a violência, acabar com as guerras, mas não tem nenhum pejo em lançar essa ordem a todos os países de liberar presos e deixar as ruas das cidades, das grandes urbes e também dos povoados, das pequenas cidades, em todos os lugares do mundo, à mercê de criminosos, enquanto as pessoas estão presas em casa. Mas, continuamos aqui. A desconfiança continua a ser grande. É difícil, claro, todo mundo tem que desconfiar de vocês, porque vocês são uns facínoras, ONU e senhor Guterres. Mas a desconfiança continua a ser grande e é difícil traduzir esses compromissos em ações que façam a diferença na vida das pessoas atingidas pelo conflito. Meus representantes e enviados especiais estão trabalhando incansavelmente em todo o mundo, com minha participação direta quando é necessária, para transformar as intenções expressas em cessar-fogos concretos. Eu continuo a exortar as partes em conflito e todos aqueles que podem influenciá-las a colocarem a saúde e a segurança das pessoas em primeiro lugar. Sim, saúde e segurança em primeiro lugar vai ser a base, o fundamento de toda essa perda de liberdade, passando pela imposição da vacina, coisa sobre a qual ele falará ainda nessa entrevista mais ao final. E continua ele, gostaria também de mencionar outro apelo que eu fiz e que considero essencial, um apelo à paz doméstica. Olha a besteira, olhem a besteira, apelo à paz doméstica. E quem é que vai deixar de brigar, marido e mulher, em casa, porque o secretário-geral da ONU está pedindo? Isso é uma idiotice. Ele continua, em todo o mundo, com a propagação da pandemia, assistimos inclusive a um aumento preocupante da violência contra as mulheres e as jovens.
Esse povo não está preocupado com mulheres e jovens. Vejam os meus vídeos da série A Queda do Estado Profundo, que eu estou publicando no meu outro canal, Limes Germânicos, para verem como essa ONU e esses poderes fáticos aí, internacionais, não estão nem um pouco preocupados, totalmente ao contrário, com a segurança de mulheres e jovens. Pedi aos governos, à sociedade civil e a quantos no mundo podem ajudar que se mobilizem para melhor proteger as mulheres. Mentira. Pedi também aos líderes religiosos de todos os credos que condenem inequivocamente todos os atos de violência contra as mulheres e jovens e defendam princípios fundamentais de igualdade. Igualdade é uma coisa que nós sabemos que não existe. Com isso, na forçação dessa barra, eles vão trazendo mais desigualdade, mais injustiça, mais mortes, inclusive. Mas então vem outra pergunta do entrevistador e diz: há alguns meses, muito antes do surto da pandemia, o senhor falou do medo como se fosse a mercadoria mais fácil de vender. Vejam isso. Guterres, antes da pandemia, já tinha falado que o medo era a mercadoria mais fácil de vender. Por quê? Porque é isso que eles fazem, eles vendem medo e falam daquilo que conhecem. Trata-se de uma questão que agora, nas últimas semanas, continua o entrevistador, corre o risco de ser ainda mais amplificada. Como o senhor pensa contrastar, sobretudo nesse período difícil, o sentimento de medo que se difunde entre as pessoas? Guterres responde: a pandemia não é apenas uma emergência de saúde global. Nas últimas semanas tem havido um aumento das teorias da conspiração e dos sentimentos xenófobos. Em alguns casos, foram atacados jornalistas, profissionais da saúde, defensores dos direitos humanos, apenas por desempenharem o seu trabalho. O que eles não dizem é que eles aplicam sobre os dissidentes, aqueles que pensam diferente deles, todas as armas, para deter-nos. Chamam de teoria da conspiração e sentimento xenófobo a voz das pessoas nas redes sociais, reclamando com justa razão de tudo isso que está acontecendo aí por causa dessa tal pandemia, que está sendo administrada por sua ONU. Ele continua: desde o início dessa crise tenho apelado à solidariedade entre as sociedades e os países. Nossa resposta deve basear-se nos direitos humanos e na dignidade humana. Exortei igualmente as instituições educativas a concentrarem-se no alfabetismo digital. Exortei a mídia, especialmente a sociedade da informação, a fazerem muito mais para denunciar e eliminar, vejam as palavras, denunciar, eliminar conteúdos racistas, misóginos, danosos, em conformidade com o direito internacional em matéria de direitos humanos. Mas a gente sabe que essas denúncias, a eliminação de conteúdos, essa coisa de chamar-nos racistas, misóginos, é coisa que eles fazem com relação exatamente àqueles que não estão de acordo com a cartilha deles, a cartilha da ONU, a Carta da Terra, a Carta da Terra e a Laudato Si de Francisco, que é irmã gêmea da Carta da Terra. Laudato Si de Francisco é irmã gêmea da Carta da Terra. Os líderes religiosos, continua ele, têm um papel crucial, claro, tinha que falar aqui dos líderes religiosos. Os líderes religiosos têm um papel crucial a desempenhar na promoção do respeito recíproco nas suas comunidades e não só ocupam uma posição adequada para desafiar mensagens inexatas e prejudiciais e para encorajar todas as comunidades a promover a não violência e a rejeitar a xenofobia, o racismo e qualquer forma de intolerância. Isso é, a ONU está usando os chefes religiosos para pressionarem os fiéis das diversas religiões no sentido de controlá-los. ONU controlando os católicos através de Francisco, ONU controlando os outros grupos religiosos através de suas lideranças. Por quê? Porque para a ONU parece-lhe que as mensagens de católicos, por exemplo, são inexatas, são, em palavras dele aqui, prejudiciais e não se deve encorajá-las, todo ao contrário. Deve-se buscar que não ocorra isso que eles chamam de promoção da violência e xenofobia, racismo e intolerâncias. Intolerância é uma palavra super maçônica. Continua o entrevistador.
O medo é certamente alimentado pelas falsas notícias, das quais recentemente o Senhor denunciou uma propagação crescente. Como podemos combater a desinformação sem correr o risco de, em nome dessa batalha, ofuscar direitos e liberdades fundamentais? Responde Guterres. As pessoas no mundo querem saber o que fazer e a quem se dirigir para obter conselhos. Em vez disso, são obrigadas a gerir uma epidemia de desinformação, que, se correr mal, pode colocar vidas em perigo. Bom, mais desinformação do que aquela disseminada pela OMS, que é uma agência da ONU, eu não conheço. Cada dia dizendo uma coisa diferente. Primeiro que não se deve usar máscaras, depois que deve usar máscaras, depois isso, depois aquilo. Total desinformação, porque é nisso que eles são especialistas. Mas esse senhor aqui vem com propaganda nessa entrevista para tentar enganar os tontos. Mas nós estamos aqui para mostrar que isso aqui tudo é balela, é desinformação. Isso mesmo, essa entrevista é em si desinformação. E ele chama de desinformação tudo aquilo que se diz e que vai contra o que eles na ONU dizem. E nós temos a notícia de que o dono do Facebook, esse sujeito insuportável, Zuckerberg, juntamente com os outros coleguinhas dele ali em Silicon Valley, disseram claramente que iam simplesmente deletar conteúdos das redes sociais que fossem contra a narrativa oficial da ONU. Ele continua. Presto homenagem aos jornalistas e a quantos controlam, vejam a palavra, controlam a informação. Eles adoram controle. Eles adoram controle. H.G. Wells, em um dos vídeos que eu trouxe ao meu canal, disse, eu vou dizer exatamente qual foi o vídeo. O vídeo chama-se Teoria da Conspiração e a Nova Ordem Mundial. Nesse vídeo, eu dizia que o socialista fabiano H.G. Wells, o inglês, escritor muito bom de ficção científica, cuja obra realmente é deliciosa, mas que tinha planos políticos terríveis para a humanidade. Em um dos livros dele que eu li, A Conspiração Aberta, The Open Conspiracy, simplesmente esse senhor, Wells, utilizou 62 vezes a palavra controle, porque é o que eles mais sabem fazer, controlar. Como está mostrando muito bem aqui, Guterres, ao dizer isso, eu repito, presto homenagem aos jornalistas e a quantos controlam a informação, face à grande quantidade de histórias e posts enganosos publicados nas redes sociais. E eu pergunto, quem são eles para dizer a nós o que é enganoso e o que não é? Eles se arrogam o direito de dizer que são o que é a verdade. Eles se arrogam o direito de dizer o que é a verdade. E nos submetem a essa verdade relativista deles, que não passa de uma grande mentira. Em apoio desse compromisso, continua ele, lancei uma iniciativa das Nações Unidas em resposta às comunicações denominada Verified, que visam a fornecer às pessoas informações precisas e baseadas em fatos, encorajando simultaneamente soluções e solidariedade à medida que passamos da crise para a retomada. Vejam bem, eu estou publicando essa série, a qual eu já me referi aqui, no meu outro canal, Limes Germânicos. A série tem 10 capítulos e chama-se A Queda do Estado Profundo. E ali fica muito claro, naqueles vídeos, como essas ferramentas como essa que ele chama aqui, que ele inventou, né, das Nações Unidas, chamada Verified, ali fica muito claro como essas ferramentas, como a tal Snopes, são fact-checkers. Simplesmente fica claro, claríssimo, que são todas financiadas por essa gente. Querem isso, mais uma vez, controlar-nos. Esses poderes ocultos, George Soros, que não é oculto, mas trabalha para os poderes ocultos, sabemos. Todas essas ferramentas de fact-checkers, Snopes, Verified essa e tantas outras são feitas exatamente para disseminar a verdade deles, isso é, a mentira, para submeter-nos. Os líderes religiosos, continua ele, também têm um papel a desempenhar, utilizando suas redes e capacidades de comunicação para apoiar os governos na promoção das medidas de saúde pública recomendadas pela OMS,
desde do distanciamento físico à boa higiene e para desmentir informações e boatos falsos. Vamos ver aqui esse trecho. Vamos esmiuçá-lo. Os líderes religiosos têm um papel a desempenhar. Eu comentei agora, faz pouco. Eles utilizam, a ONU está utilizando líderes religiosos, né, para controlar. Os líderes religiosos submetidos à ONU, né, através do apoio aos governos. Nós sabemos que os governos hoje são submetidos à ONU. Um Ministério da Saúde num determinado país, seja qual for o país, está submetido ao Ministério do Governo Mundial da ONU, que é a OMS. Então, o que eles estão fazendo agora? Eles a ONU é o organismo central comunista, a OMS é, no caso da saúde, o ministério desse organismo, desse governo central, que manda ordens, diretivas para os ministérios da saúde e para as secretarias da saúde de cada um dos países, dos municípios do mundo inteiro. E agora, e não é de agora, mas também agora, estão utilizando cada vez mais, e com Francisco nunca foi tão forte essa utilização, estão utilizando líderes religiosos para ajudar nesse controle. Líderes religiosos submetidos à OMS, isto é, à ONU, e aos governos para desmentir informações e boatos falsos. Está dito aqui, peguem aí e leiam esse artigo, eu vou deixar na descrição do vídeo, está em português. Próxima pergunta do entrevistador. Entre as informações infundadas que chegam diariamente ao público, encontram-se nesses dias muitas críticas às agências da ONU, como por exemplo a OMS. Qual é a sua opinião sobre isso? Guterres responde: ao lamentarmos as vidas perdidas devido ao vírus, ficamos angustiados porque haverá muitas mais. Já estão preparando-nos para mais mortes, porque é do que eles gostam. 100 milhões de mortos provocaram os comunistas no mundo em uma contagem que já está superada, com certeza. E essa é aquela tão famosa, todo mundo conhece, né? Do Livro Negro do Comunismo. Citado muito no Brasil, muito citado aqui na Espanha, muito conhecida. Todo mundo que odeia o comunismo conhece esse livro, Livro Negro do Comunismo, pelo menos, se não de tê-lo lido, de ouvir falar. Ao lamentarmos as vidas perdidas devido ao vírus, ficamos angustiados porque haverá muitas mais, especialmente em lugares menos capazes de fazer face a uma pandemia. Olhando para trás, a evolução da pandemia e a resposta internacional são essenciais, mas nesse momento a OMS e todo o sistema da ONU correm contra o tempo para salvar vidas. Mentira. Todos nós sabemos que é mentira. Estou particularmente preocupado com a falta de solidariedade adequada com os países em vias de desenvolvimento, tanto para lhes proporcionar aquilo de que necessitam para responder à pandemia, como para fazer face ao dramático impacto econômico e social sobre os mais pobres do mundo. Claro, o que eles querem é submissão ainda maior. Quanto mais dinheiro se empresta para os países, mais esses países estão submetidos a essa ordem internacional. O de que necessitamos é de soberania, não de empréstimo de dinheiro. O de que precisamos é de liberdade, não de um papai Estado e um papai ONU. Mas é o que está aí. E o pior é que a maioria das pessoas dorme em berço esplêndido e acha tudo isso lindo. A ajuda da ONU, a ajuda do FMI e tudo isso. A OMS e todo o sistema das Nações Unidas estão plenamente mobilizados para salvar vidas, prevenir a carestia, aliviar a dor e planejar a retomada. Definimos um plano de resposta humanitária global de 7,6 bilhões de dólares. Nós sabemos que esse dinheiro sai dos nossos bolsos, dos contribuintes de cada país, que depois tem que entregar o dinheiro na mão desses comunistas na ONU. Para as populações mais vulneráveis, incluindo refugiados, pessoas deslocadas internamente. Até agora, os doadores ofereceram quase $1 bilhão e eu continuo a envidar esforços para assegurar que esse plano seja totalmente financiado. Nossas equipes estão trabalhando em diferentes países em coordenação com os governos para mobilizar financiamentos, ajudar ministérios da saúde a estarem preparados e apoiar medidas econômicas e sociais, desde a segurança alimentar e a educação, a partir de casa até as transferências monetárias e muito mais. E nem necessário é dizer que
esse pessoal conseguiu um monte de coisa com essa crise, não? Essa educação a partir de casa, o trabalho a partir de casa, a imposição de uma moeda digital e deixar de utilizar o dinheiro físico, tudo isso é plano deles, cuja via essa crise pandêmica pavimentou. E ele segue: as nossas operações de paz continuam a cumprir seus importantes mandatos de proteção e a apoiar os processos de paz e processos políticos. As redes de distribuição da ONU foram disponibilizadas aos países em vias de desenvolvimento com milhões de kits para testes, respiradores e máscaras cirúrgicas que chegam agora a mais de uma centena de países. Organizamos voos solidários para levar mais fornecimentos e operadores a dezenas de países da África, Ásia e América Latina. E desde o início eu mobilizei as competências de que a família das Nações Unidas dispõe para fornecer uma série de relatórios e informações políticas a fim de oferecer análises e conselhos para proporcionar uma resposta eficaz e coordenada por parte da comunidade internacional. O que eu me pergunto é, vejam bem, todas essas coisas, que hoje estão a cargo da ONU, uma vez estiveram a cargo da Igreja Católica. Mas nós temos visto ao longo dos últimos 3 séculos como os maçons, e ao final estes membros da ONU são maçons, como os maçons foram desmantelando a Igreja Católica para arrogarem-se eles os protetores, os promotores, os protetores das pessoas e das famílias, os promotores dos processos de paz e tudo isso. Mais uma pergunta do entrevistador. Vivemos numa época em que os ataques ao multilateralismo se multiplicam. É necessário, na sua opinião, reforçar a confiança nas instituições internacionais? Como pode-se fazer isso? Claro, aqui essa pergunta é uma menção indireta a todo este processo aí de pedida de uma volta ao soberanismo, não é? O multilateralismo de que ele fala é essa coisa aí da globalização, que as pessoas não aguentam mais, não querem. E estão pedindo agora, governos como de Bolsonaro, de Trump, que lutem pelo resgate daqueles valores soberanistas. Menos intervenção globalista e mais autonomia das pessoas e soberania de suas nações. Guterres responde: a colaboração e a contribuição de todos os estados, incluindo os mais poderosos, é essencial, não só para combater o bichinho, mas também para enfrentar os desafios da paz e da segurança que se apresentam. Vejam aí, outra vez, paz e segurança. Eles vão exigir de nós tudo, a entrega da nossa liberdade por essas tais paz e segurança. Enfrentar os desafios da paz e da segurança que se apresentam são também essenciais para ajudar a criar as condições para uma retomada efetiva no mundo desenvolvido e em vias de desenvolvimento. O vírus demonstrou nossa fragilidade global. Mentira! Mentira! Foram eles que impuseram um sentimento de fragilidade totalmente falso. Porque se tivesse sido dadas as condições de médicos, por exemplo, aqui na Espanha houve realmente foi terrível o que aconteceu aqui na Espanha. Quantidade de mortos. Por quê? Porque o governo estava submetido à ONU, à OMS, e não fez o que pediam os médicos nos hospitais. Pediam desde fevereiro proteção, máscaras, luvas, tudo. Não foram atendidos. Até 13 vezes o coletivo aqui de policiais pediu ao governo proteção, porque eles estavam vendo o que estava acontecendo na China, na Itália. Não obtiveram. Entrou por um ouvido e saiu por outro do governo comunista que temos aqui. Então essa mentira, isso de que a fragilidade o vírus demonstrou uma fragilidade. Não, a fragilidade foi imposta através de propaganda e de uma campanha de desinformação que partiu da própria ONU através da OMS. Essa fragilidade não se limita aos nossos sistemas de saúde, diz ele. Atinge todas as áreas do nosso mundo e das nossas instituições. E eu tenho a dizer mais uma coisa aqui também. Eles querem destruir as economias do mundo inteiro para melhor comunista prospera em cima da desgraça alheia. Então eles querem destruir todas as economias. Isso eu sei que não estou dizendo nenhuma novidade. Quem me escuta sabe disso, porque isso está aí na praça pública. Todo mundo tem comentado sobre isso.
nesses 2 últimos meses. Então, eles querem a destruição total, porque necessitam isso para melhor controlar. Controle. Vejam a palavrinha aí que eu tenho trazido aqui desde o início da leitura desse artigo. Controle, de que falava Wells, que fundou a Comunidade das Nações, praticamente, suas ideias. Controle, que fala esse senhor aqui. Controle que ele quer que exerçam os líderes religiosos sobre os seus fiéis. E conseguiu com Francisco, que fechou todas as igrejas. A fragilidade dos esforços globais coordenados é salientada pela nossa incapacidade de responder à crise climática, pelo risco crescente de proliferação nuclear, pela nossa incapacidade de nos reunirmos para melhor regular a rede. Então, vejam bem, olha, os inimigos. Crise climática. O povo já não aguenta mais falar de crise climática e não acredita que ela seja uma grande parte da população já acordada, já sabe que isso aqui é mentira. Risco crescente de proliferação nuclear. Fazia tanto tempo que não se falava em proliferação nuclear. Tá esse homem aqui outra vez falando nisso. Incapacidade de nos reunirmos para regular a rede. Vejam, regular a rede. Porque a rede, juntamente com as armas nucleares e a crise climática, são para eles um inimigo. Por quê? Porque na rede é onde as pessoas podem livremente expressar-se. Podem não, porque já não podem. Poderiam. A tecnologia não é má em si, mas, claro, manipulada por essa gente, que são verdadeiros demônios, acaba que não nos serve e nos prejudica. Então, eles necessitam regular a rede. A pandemia deve ser uma campainha de alarme. As ameaças globais mortais exigem uma nova unidade e solidariedade. Unidade a qualquer custo, não é? Por exemplo, a unidade dos católicos chineses da igreja clandestina, verdadeira igreja católica, com os falsos católicos da igreja patriótica. Uma unidade forçada. Unidade também de todas as igrejas do mundo para formar essa religião universal, porque não se pode ter um governo único sem um povo encabrestado por uma religião única, que na verdade não é religião, é uma ideologia. O senhor congratulou-se publicamente com a iniciativa europeia de desenvolver a vacina contra o bichinho. No entanto, precisamente a descoberta da vacina pode fazer nascer em alguns a tentação de ocupar uma posição dominante no seio da comunidade internacional. Isso faz me lembrar do Bill Gates, acerca de quem eu trouxe um vídeo ao meu canal, relacionado com essa coisa aí das vacinas. Como se pode evitar esse perigo? E como fazer com que, antes da vacina estar disponível, sejam experimentados os tratamentos que se revelem eficazes? E ele responde, vejam a resposta. Num mundo interligado, sim, interligado, Francisco sempre diz isso, está tudo conectado em sua encíclica Laudato Si, que por sinal ele vai passar o próximo ano todinho comemorando. Na encíclica Laudato Si ele fala 5 vezes nisso, que o mundo está todo conectado. E quem começar a entender o mecanismo, a maquinaria desse mundo em que estamos, e os meus 2 canais tentam ajudar nisso, a ver, claro, o mundo em que estamos, quem vê esse mundo em que estamos, percebe, realmente está tudo interligado. É impressionante nesta série que eu estou publicando através do meu outro canal, Limes Germânicos, como você vê a interligação, como as mesmas figuras, as mesmas personagens desse mundo aí, desses poderes, alto poder político, empresarial, entretenimento, como estão todos ligados. Eles passam o tempo circulando no mesmo espaço e atuando, como diz aqui de maneira interligada para acabar com a nossa vida, porque são destrutivos. No mundo interligado, ninguém está seguro enquanto não estiverem todos seguros. Gente, olha o absurdo. Tudo deles é assim, totalitário. Tem que ser todos. Todos iguais. Todos seguros. Todos isso. Todos aquilo. E nesse todos, eles vão impondo um monte de coisas que acabam tirando-nos o pouco de liberdade que tínhamos. Essa foi, em resumo, a essência da minha mensagem no lançamento do ACT Accelerator,
ou seja, a colaboração global para acelerar o desenvolvimento, a produção e o acesso equitativo a novos diagnósticos, terapias e vacinas para o bichinho. Deve ser considerada um bem público, a vacina, hein? Vejam bem. Não uma vacina ou uma cura para um país, para uma região ou para a metade do mundo. Não. Uma vacina e cura acessível, segura, eficaz, facilmente administrável, universalmente disponível para todos, em toda parte. O que ele não disse, mas que a gente sabe que é verdade, e imposta. Não é que você pode ter acesso, é que eles querem que você, à fina força, se submeta a tal vacina. Tanto é assim que já grita em vários países. Eu já trouxe vídeo ao meu canal mostrando como uma boa parte da sociedade americana foi veiculada a notícia pelo LifeSite News, está aí fazendo petições online, porque não quer ser obrigada a receber uma vacina com a qual não está de acordo. E o presidente Trump teve que vir a público garantir, esse é um ano de eleições, hein? Teve que vir a público garantir que só vai tomar a vacina aquele que quiser. Termina ele aqui a resposta a essa pergunta. Essa vacina deve ser a vacina do povo. Vejam aí a demagogia asquerosa, como se essa vacina fosse algo bom. Por que eu digo que não é algo bom? Alguém já chegou ao meu canal me soltando cobras em cima de mim, me chamando de ignorante, porque eu trouxe esse vídeo do LifeSite News falando sobre que os governos não têm o direito de impor vacinas ao povo. E veio uma criatura lá dizer para mim, contar a história da vacina desde o início do século no Rio de Janeiro, Oswaldo Cruz, como se eu não soubesse de tudo isso. Mas acontece que ninguém está contra a vacina em si. Existe uma restrição das pessoas a essa vacina por motivos religiosos, por motivos, e isso é muito respeitável, legítimo, e também pelo fato de que está provado, isso não é de conhecimento muito comum, mas está provado, e o LifeSite News é um meio de comunicação que tem artigos sobre o assunto, matéria sobre o assunto, que as vacinas são feitas tenho que escolher bem a palavra, FETO-ABOR-TADO, aquela palavra que não se pode falar aqui no YouTube. Os bebezinhos não podem nascer e quando já está resolvido seu não nascimento, usam o material para fazer vacinas. É isso. Isso aí foi denunciado já pelo LifeSite News. E esse é um dos motivos pelos quais os católicos e cristãos se resistem a vacinas. O outro motivo é óbvio, é a Bíblia que fala da vacina com relação ao final dos tempos, a marca da besta e toda aquela história. Mais uma pergunta. Como pode acontecer que na luta contra o bichinho existam países de série A e de série B? Contudo, corre-se o risco de que a pandemia aumente no mundo o fosso entre ricos e pobres. Como se pode evitar isso? Guterres responde: a pandemia está trazendo à luz desigualdades em todo o mundo. Gente, pelo amor de Deus, esse homem precisava de uma coisa tão horrorosa como essa pandemia para conhecer as desigualdades no mundo. Um cara que está sentado lá no Secretariado Geral das Nações Unidas, me poupe. Pelo amor de Deus, é ridículo. Como é que um cara desse diz uma coisa dessa? A pandemia está trazendo à luz as desigualdades no mundo todo, como se não soubéssemos todos, desde que nascemos, que as desigualdades são imensas no mundo inteiro. Desigualdades econômicas, no acesso aos serviços da saúde, muito mais, diz ele. O número de pessoas pobres poderá aumentar para 500 milhões, o primeiro aumento em 30 anos. Não podemos permitir que isso aconteça e, por conseguinte, continua a apelar a um pacote global de ajudas que tenha o valor de pelo menos 10% da economia mundial. Claro, eles necessitam isso. Mais dinheiro dos Rockefeller, Rothschild e dos donos dos bancos para escravizar-nos mais. Os países mais desenvolvidos podem fazê-lo. Mais dinheiro dessa elite financeira para escravizar-nos mais, não é? Escravização, uma escravidão que nós conhecemos há séculos, o ser humano conhece há séculos. Escravidão a essa elite global que empresta-nos e nunca podemos pagar.
Sobre isso fala, por exemplo, e eu tenho um vídeo comentando, o escritor John Perkins, em seu livro Economic Hitman, Confissões de um Assassino Econômico. Fala exatamente disso, de como esses poderes tentam submeter os países através desses empréstimos. Os países mais desenvolvidos, continua Guterres, podem fazê-lo com os próprios recursos, e alguns já começaram a aplicar essas medidas, mas os países em via de desenvolvimento precisam de um apoio substancial e urgente. O FMI já aprovou o financiamento da emergência para um primeiro grupo de países em vias de desenvolvimento. O Banco Mundial indicou que, com os recursos novos e existentes, pode conceder um financiamento de 160 bilhões de dólares nos próximos 15 meses, e o G20 apoiou a suspensão dos pagamentos da dívida dos países mais pobres. Aprecio plenamente essas medidas, que podem proteger as pessoas, o emprego e trazer benefícios para o desenvolvimento. Contudo, não é suficiente. Será importante considerar medidas adicionais, incluindo a redução da dívida para evitar crises financeiras e econômicas prolongadas. Próxima pergunta. Há quem diga que depois da pandemia o mundo não voltará a ser o mesmo. Qual poderá ser o futuro das Nações Unidas no mundo de amanhã? Guterres responde. A retomada da pandemia oferece oportunidades para conduzir o mundo por um caminho mais seguro, mais saudável, sustentável e inclusivo. As desigualdades e lacunas na proteção social que surgiram de uma forma tão dolorosa deverão ser enfrentadas. Teremos também a oportunidade de colocar em primeiro plano as mulheres. Olha aí, outra vez. E a igualdade de gênero, para ajudar a construir uma resiliência a futuros choques. Mulheres, igualdade de gênero, e a gente sabe que a ONU é a promotora maior do ABORTO no mundo, é a maior promotora dessa coisa aí, dessa sopinha de letras, né? L, G e o que vem de trás. É a maior promotora de todos os absurdos, como o convite a essa coisa que eles chamam de morte digna, que de digna não tem nada, e tem um nomezinho que também você não pode usar, né? Eles inventaram eufemismos vários para chamar todas essas coisas por uns nomes que as pessoas não reconheçam, e eu tenho também um vídeo sobre o assunto. Aliás, sobre essa coisa da morte digna, eu tenho 2 vídeos, e são bastante bons porque trazem informações interessantes. Não percam. Vou deixar na descrição deste vídeo, as referências aos vídeos meus que eu citei aqui. A retomada também deve caminhar ao lado da ação pelo clima. Olhem, outra vez, a bendita ou maldita mudança climática. Pedi aos governos para assegurarem que os fundos destinados a revitalizar a economia sejam utilizados para investir no futuro e não no passado. Oh, meu Deus, que obviedade. O dinheiro dos contribuintes deve ser utilizado para acelerar a descarbonização de todos os aspectos da nossa economia e dar prioridade à criação de empregos verdes. E o Vaticano está muito nisso com eles, né? O documento final do Sínodo da Amazônia fala dessas coisas. De não sei o que verde e essa luta contra o paradigma sobre o qual nós vivemos durante o século XX todo, não? Do petróleo e tal. Pois aquele documento final do Sínodo da Amazônia está cheio de referências a isso. Claro, mais uma vez, Francisco colabora com a ONU. Todo mundo que tem um pouco de informação hoje sabe disso. Chegou o momento de impor uma taxa sobre o carvão e obrigar os poluidores a pagar pela sua poluição. As instituições financeiras e os investidores devem ter plenamente em conta os riscos climáticos. Esse inimigo, né, comum que eles querem que consideremos. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e o Acordo de Paris sobre as Mudanças Climáticas continuam a ser nosso modelo. Chegou o momento de sermos determinados. Como se nunca tivessem sido, hein? Se eles dominam tudo. Determinados a derrotar o bichinho e a sair da crise, construindo um mundo melhor para todos. Essa é a especialidade dos comunistas, como esses que estão aboletados aí na ONU. Construir um mundo melhor. No processo, eles vão destruindo vidas, acabando com as economias, trazendo desgosto para todo mundo e piorando a qualidade dessa curta vida que nós passamos aqui, enquanto preparamos a nossa vida allá, como dizemos em espanhol, mais além.
Isso para aqueles que creem que a morte não é o final. Até meu próximo vídeo.